Bem, bom dia, gente. Hoje a gente vai falar com o Rafael Sodero. E só fazer uma apresentação rápida, a gente está fazendo esse papo porque ele faz parte de uns episódios, acho que mais bonitos que a gente viu lá na faculdade. Que foi quando um ex-aluno da engenharia de produção da UFRJ, depois de ele ter se formado, ele chegou a fazer intercâmbio na França durante a faculdade com uma bolsa do governo. E esse aluno, que é o Daniel Spielberg, resolveu dar essa oportunidade para uma outra pessoa, pagando uma bolsa de estudos de intercâmbio. E ele pagou para o Rafael. E hoje o Rafael recentemente retribuiu essa grande oportunidade e já pagou uma bolsa de estudos para um novo aluno, que foi o Henrique, né? Henrique Duarte. Estou pagando a bolsa para ele agora. Ele está há 4 meses lá em Porto e aí ele vai ficar lá até o meio do ano que vem. Desse ano, na verdade. E a gente vai falar basicamente sobre esses dois episódios assim muito grandiosos, né? Do Daniel dando essa oportunidade para o Rafael e do Rafael continuando essa corrente e dando uma oportunidade para o Henrique. Então a gente vai começar aqui. Rafael, eu queria saber como é que você descobriu a bolsa do Daniel Spielberg, em que período foi da faculdade isso? Eu não me lembro bem o período que a gente estava, mas devia ser assim pro 7º, 6º período. E aí tava todo mundo nessa vibe de vou fazer intercâmbio. Mas o principal driver das pessoas era, eu quero ir para algum lugar que me dê bolsa, eu quero aproveitar para ganhar uma bolsa. E as bolsas lá era período pré-Ciências Sem Fronteiras, né? Não tinha ainda. Então as pessoas queriam praticamente, eu quero ir para França, eu quero ir para França, é para lá que todas as bolsas são. Mas eu tenho cidadania italiana, então o meu driver principal era, eu quero ir para a Itália, não preciso de bolsa, não faço questão da bolsa, eu quero ir para lá. Mas acho que quando você realmente quer alguma coisa, as estrelas se alinham e acontecem as coisas certas. Então eu queria ir para a Itália, e aí nesse mesmo momento o Daniel ele falou, vou dar uma bolsa para algum aluno da produção especificamente, no caso dele. E aí os alunos bons da produção estavam todos fazendo para a França e todos já estavam começando a ganhar bolsa. Então eu vi uma oportunidade, os caras que são muito bons já estão alocados ali, acho que vou ter chance nisso. Então eu entrei no processo e aí foi dando certo e acabou que eu ganhei essa bolsa dele. Entendi. E o que você achou da iniciativa dele de dar uma bolsa para um aluno? Você já tinha visto algo parecido no Brasil? Cara, pra mim foi um negócio assim, sensacional, assim, eu fiquei muito impressionado. Eu tenho um filme favorito na minha vida que é A Corrente do Bem, que em inglês é Pay It Forward, que é do garotinho do Sexto Sentido. Ele cria uma árvore de boas ações e que se você recebe uma boa ação você tem que dar 3 boas ações. Eu vi esse filme quando eu era criança, assim, pra mim isso aí era o sonho, assim, o mundo perfeito tem que funcionar assim, você é ajudado e em compensação você ajuda os outros, ou mais do que em compensação, você ajuda os outros porque você quer, assim, porque você foi ajudado. E quando ele fez isso, eu vi, cara, é a personificação desse filme, é um sonho que eu sempre tive e ele tá tornando isso realidade. Então, pra mim, eu quero fazer parte disso, óbvio. É o meu sonho, não é pelo dinheiro, tudo bem, o dinheiro faz uma diferença sim, acho que você ser independente dos seus pais lá fora, você tem mais autonomia para fazer o que você quiser, mas é para fazer parte dessa corrente do bem mesmo, assim. Então, quando eu fiquei sabendo disso, eu realmente acho que eu fiquei maravilhado e aí isso virou meu foco lá. Eu quero isso, quero isso, quero isso. Aí eu fiquei sabendo lá dos critérios dele, eu comecei a ver que realmente eu tinha mais chance, porque eu sempre tive prazer em fazer trabalho voluntário, eu tinha tido algumas posições de liderança, assim, e as minhas notas estavam ok para bem. Então, no fim, acabou dando certo. Entendi. E, na verdade, quando ele te deu a bolsa, ele te obrigou a pagar uma bolsa para o novo aluno? Qual era a contrapartida ali do acordo? Não teve obrigação nenhuma, assim, é um negócio que ele estava fazendo a parte dele e ele esperava, obviamente, que eu fizesse isso, mas não tinha obrigação, não assinei nenhum papel. E eu acho que tem que ser assim também, né? Porque você não faz uma coisa exigindo a outra coisa em troca das pessoas. Você faz porque você acha que é o certo. E aí se o próximo fizer a mesma coisa, porque ele achou que era o certo. E assim
sucessivamente, senão vira uma obrigação atrás de obrigação. E eu acho que sempre que você faz alguma coisa por obrigação, você não tá lá de coração, assim, você tá se sentindo obrigado, empurrado a fazer aquilo. E quando você faz por conta própria, cara, aí sim você faz um negócio realmente por prazer, por vontade, assim, e as coisas sempre dão mais certo. Até no meu trabalho hoje, quando eu vejo as coisas sendo obrigadas, as pessoas sendo obrigadas a fazer um negócio, aí faz, às vezes, de má vontade, assim, e às vezes é só o jeito que você pede. Ele não me obrigou, mas ele me pediu daquele jeitinho que, pô, como é que eu vou recusar? O cara fez uma ação maravilhosa e por que não? Por que eu não vou querer fazer essa ação maravilhosa também? E acho que foi a mesma coisa agora com o Henrique. Eu falei pra ele, ó, Henrique, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser com ele, você não tem obrigação de fazer nada. O que eu te peço é que durante esse intercâmbio você aproveite o máximo possível, e quando eu digo aproveitar, não é só viajar e beber em todos os países da Europa, não, aproveita, estudar também aproveitar, conhecer gente também aproveitar. Eu falei pra ele, são essas 3 principais coisas que você tem que fazer. Viajar muito e se divertir muito, porque a gente está numa fase que a gente realmente tem que se divertir. Depois a gente vai começar a trabalhar pesado e a fazer coisas um pouco mais sérias, então acho que esse período da faculdade é pra gente se divertir também. Viajar, conhecer um monte de coisas, conhecer um monte de pessoas principalmente, porque a gente está aqui no Brasil, que é um pouco isolado do mundo desenvolvido, mas quando a gente vai lá para fora, a gente conhece gente do mundo inteiro, assim, e você aprende muito com culturas diferentes. Eu me lembro do episódio do meu intercâmbio em que eu tinha um amigão indiano. Aí a gente estava conversando lá, amigão. Aí papo vai, papo vem, e ele me fala, não, porque quando eu voltar pra Índia, o meu pai já vai ter escolhido uma esposa pra mim. Aí eu, pô, como assim? Ele tá lá procurando, e aí quando eu voltar eu vou ter um jantar com ela pra ver se a gente se dá bem, e se a gente se der bem vai ser isso. Você não acha isso estranho? Não, pra mim isso é normal. Então, às vezes, o que a gente acha estranho não é estranho pro próximo. E essa experiência que o intercâmbio te dá, assim, principalmente. Então, eu falei pra ele, vai com a cabeça aberta, assim, você vai ver muita gente diferente, você vai ver muita coisa que a princípio você acha que é errado, mas depois, se você parar e se botar no lugar do próximo, você vai ver que não é errado, que a gente às vezes tem uma visão muito unilateral. Então é uma experiência única, assim, esse intercâmbio. Conhecer gente faz parte dessa experiência. Entendi. Então eu já falei de viajar muito e aproveitar, de conhecer gente, e tem a parte das matérias, de estudar. Cara, a chance de estudar numa universidade de ponta lá fora, com perspectivas totalmente diferentes da nossa aqui do Brasil, isso também é um negócio único. E lá na UFRJ tem essa questão de, mas as notas não importam porque a gente só vai validar aqui, não vai ter nota. Mas agora há pouco eu tive eu estava fazendo processo para o MBA, e no processo para o MBA os caras perguntam, você fez intercâmbio fora? Fiz, quais foram suas notas? Então, é meio que, para você se formar na faculdade, essa nota não importa, mas, cara, para a vida importa, e não só a nota, mas o quanto você aprendeu. Eu me lembro até hoje que a única matéria que eu não passei lá, quando eu estava na Itália, no meu intercâmbio, foi logística, que era uma das matérias mais difíceis de lá. E foi uma das matérias que eu mais aprendi na minha vida. Estudei muito, não passei. Tudo bem, acontece. Mas o que importa é o aprendizado. Então é você mergulhar de cabeça nessa experiência de intercâmbio que eu falei pra ele. Entendi. E tem mais um ponto, deixa eu ver. Você falou disso, você deu mais recomendações para ele, mas você fez alguma exigência, por exemplo, no processo seletivo, que a pessoa, não sei, deveria trabalhar com projeto social, voluntário, alguma coisa desse tipo? Então, exigência, eu não fiz nenhuma. Acho que a gente tem que olhar a pessoa como um todo. Se a gente cria alguma restrição, a gente pode estar tirando do processo pessoas com experiências animais, assim, de vida, pessoas sensacionais, porque ela não cumpria uma restrição, mas ela tem 300 outras coisas boas que a gente corta fora. Então, no processo a gente não restringiu nada. O processo em si, a UFRJ, o departamento a DARE de Relações Internacionais, selecionou alguns currículos, e aí eu pedi uma carta de motivação, então a gente olhou currículo, histórico, carta de motivação.
Aí depois a gente selecionou entre 6 e 10 e fez entrevista com esses entre 6 e 10, não me lembro exatamente agora. Mas então, você quando está olhando a pessoa, você não pode olhar uma coisa só ou duas coisas só, você tem que olhar a pessoa inteira, tentar entender a história de vida dessa pessoa. E aí a gente via pessoas que eram um pouco mais tímidas, um pouco mais focadas em estudar e tirar notas sensacionais. Tinha pessoas concorrendo com notas com CR acima de 9, assim, que é algo na UFRJ que é sensacional, assim, impossível na minha visão, mas as pessoas conseguem. E tinha outras pessoas com CR um pouco mais baixo, mas que tinham outras histórias de vida. O caso do Henrique, o cara joga futebol pela faculdade, tem um time lá, então eu sou uma pessoa que valoriza muito o esporte, porque você aprende a jogar em time, a trabalhar em equipe, e é algo que eu acho que no mundo de hoje não existe alguém que sozinho faz great accomplishments, assim, você precisa ter pessoas ao seu lado, você precisa estar sempre acompanhado de pessoas boas, e se você é um cara esperto, você está acompanhado de pessoas sempre melhores que você, que aí você não só faz mais coisa, como você também aprende com elas. Eu sempre busquei isso. O meu trabalho hoje na BEM, eu vejo muito isso, assim, cara, as pessoas lá são sensacionais, eu estou sempre aprendendo muito com cada um que trabalha comigo. Então, bom, de forma geral era nota, obviamente, nota a gente não pode ir relevar, porque a dedicação que uma pessoa tem, o comprometimento que uma pessoa tem com alguma coisa é algo importante, então a nota representa bem isso. Essa questão de trabalho em equipe, a pessoa ter mostrado que sabe trabalhar em equipe e que está preparada para isso no mundo de gente grande, digamos assim, é importante. Posições de liderança, porque eu acredito que quando a gente dá uma bolsa para alguém, a gente espera que essa pessoa retribua N vezes no futuro. Não necessariamente dando uma bolsa, mas que gere um impacto no mundo que seja mais do que o dinheiro que eu estou dando para ela. Ela se sinta incumbida de vou gerar impacto no mundo. E a liderança nisso faz com que você trabalhe em equipe e você consiga magnificar isso. E por fim, o próprio trabalho voluntário, assim, algo que, tudo bem, você pode ser um ótimo líder, mas se você for um líder só pensando em causas próprias, você não vai gerar impacto no mundo. Então acho que são essas 4 principais características que a gente buscou nas pessoas, e o Henrique, ele realmente impressionou, assim. A gente fez as entrevistas com todo mundo, estava conversando lá com a Elaine, que é a vice-diretora da Poli agora, e aí terminando as entrevistas, a gente tinha pessoas muito boas, mas eu falei pra ela, assim, depois de 1 minuto, falei, cara, mas teve um cara que se destacou, e eu acho que vai ser ele. Ela, bom, se você tem tanta certeza assim, fico feliz, porque acho que era isso que a gente estava procurando, alguém que quando você olha, você percebe, é esse cara, assim. E aí foi isso que o Henrique demonstrou pra gente. E agora ele está lá aproveitando a vida dele, a gente troca uns e-mails, ele me explica como é que tá indo lá, e ele é bem detalhado assim, nesses 4 critérios, eu acho. Ele, não sei se intuitivamente ou de propósito, ele fala, ó, tô viajando bastante, tô estudando bastante, tô conhecendo bastante gente, e tô participando de competições e de cursos, assim, então é um negócio maravilhoso, assim, uma experiência que pra mim eu acho que está sendo melhor do que pra ele, porque você vê que, sei lá, você tá inspirando alguém a make the best of it, porque tem muita gente que vai para o intercâmbio para simplesmente aproveitar o intercâmbio e ver a vida boa, Sim. Conhecer outros países e tal. Mas acho que ele se sente um pouco mais culpado, um pouco mais pressionado a aproveitar ao máximo, porque ele está recebendo uma oportunidade única. Sim. Então eu fico mais feliz ainda por estar conseguindo mudar ou pelo menos melhorar a vida dessa outra pessoa. Eu acho que no fim é isso, né? Você tem que viver a sua vida tentando melhorar a vida de todo mundo que está ao seu redor, né? Gente, era isso. Quero agradecer ao Rafael pela oportunidade. Nada. E que a gente tenha mais papos como esse e mais ações desse tipo. Obrigado, bom dia. Valeu, pessoal. Obrigado. Deixa eu encerrar.